Para já, Sara Pinto, o esquerda-direita desta noite e a principal preocupação que o Governo tem pela frente, as sanções de Bruxelas. Vamos falar, Pedro, dessa preocupação hoje com João Galamba e António Leitão Amar. Boa noite aos dois, bem-vindos. João, ouvimos hoje a Comissão Europeia a dizer que quer que seja apresentado um plano B em troca da sanção zero. Admite que possa ser preciso antecipar aquele anexo, certamente se lembra, ao Programa de Estabilidade, que António Costa mostrou precisamente aqui numa entrevista nos estúdios da SIC. Eram medidas só para 2017, admite que possam ter que ser antecipadas para este ano. Eu não ouvi nenhuma comissão a exigir um plano B. Ouvimos Pierre Moscovici dizer. Eu não ouvi, eu acabei de ver a declaração dele e não ouvi isso. Não interpreta dessa forma? Não. Então interpreta de que forma? Nós não podemos comparar o caso espanhol e português por uma razão. Espanha enviou um esboço em plena campanha eleitoral do ano passado que foi rejeitado. Portanto, Espanha sempre teve em cima da mesa um novo orçamento. O déficit estrutural aumentava 1%, portanto, o orçamento apresentado, e o ano passado só não foi bloqueado e só não foi exigido um envio de uma nova versão do orçamento, porque houve uma guerra entre comissários mais ligados ao PP e mais ligados aos socialistas e aos democratas, e não se pressionou mais Espanha. Portugal teve um processo diferente, enviou um esboço que foi mandado para trás e revisto. Portanto, quando o Governo, que dizia aqui na peça, que já tinha feito as medidas necessárias, é isso mesmo, porque nós não nos podemos esquecer que a Comissão Europeia não se pode desautorizar a si própria. A Comissão Europeia, goste ou não, concorde ou não, achemos que fez bem ou fez mal, esteja ou não arrependida, a Comissão Europeia tem um documento que diz que o orçamento para 2016 não está em cumprimento. Portanto, Portugal não tem nenhuma razão, nem nenhum fundamento para apresentar quaisquer medidas adicionais. Mas são dúvidas que manifesta agora a Comissão. Pode ter as dúvidas que quiser, pode achar que este Governo é péssimo, que vai incumprir em tudo e que nada disto, pode achar o que quiser. Agora, assim, cingemos-nos aos factos. Os factos são, este ano, Portugal tem uma previsão do déficit que fica abaixo de 3% da Comissão Europeia. E a Comissão Europeia aprovou o orçamento português. Ou seja, a Comissão Europeia agora não se pode desautorizar e dizer que afinal não aprova bem e que exige medidas adicionais. Ou seja, acha que tem de esperar pelo final do ano para conferir essas contas, a não ser que entenda que a execução orçamental não está a correr bem. E, portanto, que as metas anunciadas e que a própria Comissão, sobre as quais a própria Comissão tem previsões, não vão ser cumpridas. Ora, acontece que a Comissão, por acaso não foi a Comissão, foi o Presidente do Conselho, e a Comissão, até agora, também ainda não disse que a execução orçamental estava a correr mal. Ou seja, não há qualquer fundamento para se exigir plano. Eu percebo que haja muita gente que queira planos B, planos C e para quem esta pressão é útil. Agora, nós não podemos transformar o processo das sanções numa coisa que ele não é. Ele é sobre o período de 2013-2015, sobre as recomendações feitas em junho de 2013 e que, no entendimento da Comissão Europeia, não foram cumpridas. Querer transformar isso num instrumento de pressão sobre o atual o Governo, eu percebo que haja muita gente que o queira fazer, e o Dombrovskis, o Schäuble, Dijsselbloem, eu percebo que queiram usar politicamente as sanções que têm um período de referência bem definido. Aliás, lendo todos os documentos que andam a saltitar do Conselho para a Comissão, da Comissão para o Conselho, não há nenhuma referência a 2016. Não há nenhuma referência, nenhum documento. O que tem havido é um discurso sobre que tenta aproveitar a questão das sanções para criar pressão sobre o Governo português. Portanto, essa pressão vai existir sempre, mas essa pressão neste momento não pode ser mais do que uma pressão, porque não tem instrumentos para ser mais do que isso. E porquê? Porque a Comissão não pode fazer duas coisas, que é não se pode desautorizar. Portanto, não pode dizer que, afinal, o orçamento português incumpre, quando ela própria disse que estava apenas em risco de incumprimento, como estava o ano passado e como está em muitos outros países. Agora não sei o número exato, são 7 ou 8. Há vários países que estão em risco de incumprimento. E, portanto, se nós queremos falar de 2016, com base nos tratados e nos procedimentos existentes, existe um período para o fazer, que é na análise do programa. Então, se houver dados sobre péssima execução orçamental, há revisão, mas o normal é para o ano que vem, como todos os países, não é só Portugal, que vai ser avaliado. Vão ser todos os países, vai ser avaliado se cumprirem ou não as recomendações do Conselho. E, portanto, eu percebo a ansiedade de muita gente em transformar este processo numa coisa que ele não é, que é um processo que visa o atual Governo. O atual Governo está respaldado pelo facto da própria Comissão ter aprovado o seu orçamento e, portanto, o orçamento está a ser executado. Aguardemos pela execução do orçamento. António, acha que o Governo português devia seguir já o exemplo, por exemplo, de Espanha? A Espanha não tomou nenhuma medida para 2016, anunciou medidas para 2017.
Vamos por partes. Eu queria só, enfim, não lhe vou dizer corrigir, acrescentar uma peça muito importante que faltou ao João, propositadamente. A Comissão Europeia, quando de facto se pronunciou na última versão do orçamento, disse está em risco de incumprimento e em julho voltamos a falar. Sim. E, portanto, não deu a chamada carta branca ou o cartão verde, foi um amarelo, já falamos mas, a seguir. António, isso é tudo verdade, mas eu visto algum comentário de algum responsável da Comissão Europeia a dizer que a execução orçamental não estava em linha com os prazos. O que se analisa em julho é a execução orçamental, não é nada que Para já, a Comissão Europeia, a única coisa que fez foi na última visita que cá esteve, e analisou os primeiros 3 meses. E nos primeiros 3 meses o que já temos, tem dados até maio. E, portanto, tem dados nos primeiros 3 meses o que temos é uma série de alertas, mas são 3 meses de um ano. Há com certeza uma série de alertas, há alguns sinais preocupantes, a acumulação de pagamentos em atraso, o não cumprimento das metas de receita e de despesa, e, portanto, há sinais preocupantes, mas eu aí não posso dizer o contrário ao João, de que a Comissão Europeia tenha lançado nos últimos dias um alerta sobre a execução orçamental. O que diz é uma coisa diferente, que é, tendo feito um exercício de avaliação sobre 2013 e 2015, depois de dizer vamos iniciar o processo de sanções, diz este processo de sanções pode acabar melhor em função do vosso comportamento, e o comportamento é o que quiserem fazer agora. O governo português está a seguir um caminho diferente do governo espanhol, com certeza que os processos e o histórico é diferente, mas é uma lógica diferente. E nós temos que perceber a que é que esta estratégia diferente do governo português vai levar. É que nem me parece que sequer seja uma coisa parecida com aquela confrontação ao bater o pé à Europa de que António Costa falava no passado. Porque, repare, António Costa na semana passada disse que ia organizar uma minoria de bloqueio ou uma maioria de bloqueio, e pelos dados que existem o governo português ficou absolutamente sozinho no Eurogrupo neste processo. Então deveria fazer o quê para ter a tal sanção zero? Não, devia fazer uma coisa para não ter sanções, e eu acho que todos os partidos, e eu diria personalidades portuguesas, estão de acordo que as sanções não deviam ser aplicadas, mas por razões diferentes. Basicamente, o que o Governo está a dizer é isto. Não se deve aplicar um castigo, porque o castigo ia-nos fazer mal ao país. Estou de acordo, as sanções seriam contraproducentes. Não se devia aplicar castigo, porque os portugueses não iam gostar. Nenhum de nós gostaria. Mas falta dizer a coisa mais importante, e o Governo está renitente, resistente a dizer essa coisa importante, que é o argumento mais importante. Não se podem aplicar sanções porque essas sanções, o castigo não é merecido. Repare, nós na Assembleia da República não conseguimos aprovar um texto único de rejeição das sanções porque os partidos da esquerda não quiseram usar o argumento mais importante, que é o quê? Portugal fez um esforço, o esforço é muito significativo, é um esforço efetivo e colocou-nos, para efeito de regras aplicáveis às sanções, abaixo do limiar. De que é que eu estou a falar? Estou a falar do número invocado pelo Eurostat, não é invenção minha, é um número oficial, está uma tabela do Eurostat que diz o déficit de 2015 é 4,4 nominal, e depois deve-se descontar o efeito das operações com a banca, 1,4 do Banif, mais 0,2 de outras operações, é designadamente uma circulação de fundos através de uma participada da Caixa Geral de Depósitos, fica abaixo dos 3%. O próprio Governo, recordo, em dezembro faz uma conferência de imprensa no fim do Conselho de Ministros, a dizer, nós já olhámos para a situação é uma situação que está controlada para alcançarmos os 3%, vamos cativar aqui 46 milhões de euros e chegamos lá. O Ministro das Finanças diz a mesma coisa no princípio de 2016, o Primeiro-Ministro, e de repente o Governo deixa cair o objetivo de defender o cumprimento das regras, de deixar de cumprir, deixar de demonstrar que Portugal cumpriu. E é o próprio. Deixa-me só dizer mais uma coisa. Temos que acelerar. É só mais um ponto, que é este. Nós deveríamos, além disto, não apenas demonstrar o nosso bom desempenho absoluto, isto é, melhorarmos o resultado, mas também relativo. Portugal, naquele que é o critério mais importante de todos, que é
as escolhas livres de um governo no plano orçamental. É dado pelo chamado déficit estrutural primário. Eu não quero usar aqui muitos nomes, mas é aquilo que diz o que é que resulta das escolhas livres e discricionárias de um governo. Tivemos o segundo melhor desempenho nos últimos 4 anos de toda a União Europeia. Então, estamos a sancionar o segundo melhor desempenho. Não faz sentido. E, portanto, a nossa queixa nesta parte, nesta segunda parte, como é que o governo está a tratar... não fez o suficiente para defender Exatamente. João, em relação a este ponto, que o governo não fez o suficiente para defender o déficit. Basta ler a carta de António Costa para ver que isso não é verdade. No entanto, o António esquece uma coisa. Há argumentos que devemos usar e há argumentos que não podemos usar porque não fazem sentido. Nós não podemos, é este o déficit de 2,8. Nós não podemos tirar apenas as despesas extraordinárias. Ou tiramos as despesas e as receitas extraordinárias ou não tiramos nenhuma. Nós não podemos tirar apenas as despesas extraordinárias porque sim, porque o déficit de 2,8 também tem receitas extraordinárias. Mas a questão fundamental do incumprimento não é o déficit de 3%, não é o 0,2%. Que havia uma recomendação para baixar o déficit estrutural de 0,6% e ele aumentou 0,6%. E ao contrário do que diz Maria Luísa Albuquerque, as alterações metodológicas não tiveram impacto em 2015, tiveram em 2013 e 2014. Portanto, houve de facto um relaxar da política orçamental para efeitos eleitorais. O déficit estrutural tinha que baixar 0,6%, aumentou 0,6%, ou seja, há uma diferença de 1,2% do PIB, que são cerca de 2 mil milhões de euros. Isso também está nos documentos que o esforço estrutural foi inferior ao... Ou seja, não é apenas o déficit ser 3,2 ou 3,1. O governo português disse que era absurdo, que tinha havido um grande esforço, que Portugal tinha sofrido muito e que eram meras décimas, e são meras décimas, quer o déficit seja 3,1, 3,2, 2,8... Mas ou seja, Portugal de facto incumpriu. Mas houve muitos países que incumpriram. Ou seja, há várias maneiras de defender a posição de que as sanções não fazem sentido. O que o PSD não pode esperar é que, de repente, partidos que sempre discordaram da estratégia seguida e que discordam e que têm uma narrativa sobre o que aconteceu nos últimos anos, de repente, tenham exatamente o mesmo discurso que PSD e CDS. Isso não é aceitável. Nem seria aceitável da nossa parte exigir ao PSD e ao CDS que, por uma razão qualquer, aderissem ipsis verbis ao discurso do PS ou do Bloco ou do PCP sobre nada realidade. O importante é que o país votou e o PS votou favoravelmente os 2 votos, quer o apresentado pelo PSD e o CDS, quer o apresentado pelo próprio PS. O PS votou a favor. Votou a favor dos 2. Tenho certeza que votou a favor dos 2. Agora, a questão não é essa. Nós tínhamos aqui uma posição que, obviamente, por caminhos diferentes e por razões diferentes, todos os partidos rejeitavam as sanções. Portanto, havia uma frente nacional nesse sentido. E depois, de uma forma, para mim, incompreensível e politicamente absurda, o PSD decide dar uma conferência de imprensa onde diz que a culpa é do atual governo. Nós não podemos manter uma frente unida contra Bruxelas quando há um partido que decide dar uma conferência de imprensa a atacar o governo e o partido que suporta o governo, porque, na opinião deles, se houver sanções, a culpa é do atual governo. E depois sugerir sempre, e alinhar nisso, uma estratégia de Dombrovskis e de Schäuble, que tentam transformar estas... Claro, há bocado disse assim, bem, agora Portugal poderá evitar as sanções se tomar medidas extra em 2016. Qual é o fundamento legal dessa frase? Essa frase não tem fundamento legal. Tem, por acaso não tem. Não tem. Não tem, não. Porque tem. Quando... Eu já te posso dizer qual é que não tem, por uma razão. É a linha A, do número 2 do artigo 126 dos tratados. Isso só se aplica... Isso, deixa-me acabar, vais perceber. Se só aplica à Espanha, não se aplica a Portugal. João, porquê? Está no fim. Porque quando nós elaboramos o nosso orçamento e quando mandámos o esboço, o incumprimento passado já foi tido em conta na elaboração do orçamento. Ou seja, quando nós apresentamos o esboço e depois a versão final, nós já estamos a tomar medidas para corrigir o déficit e os desvios do passado. E a Comissão Europeia disse, ok, avancem. E, portanto, a mesma Comissão Europeia não pode vir agora dizer para corrigir o déficit do ano passado tem que dar medidas adicionais plano B ou o que seja. E por isso é que o Governo diz que o que nos é exigido já está a ser feito. Chama-se Orçamento de Estado para 2016 e tem lá, quer a Comissão Europeia goste, quer não, tem lá a assinatura dos comissários. Eu queria... São três comentários. Em primeiro lugar, é absolutamente inaceitável este argumento de que, pelo facto de o PSD cumprir a sua função na oposição, que é fiscalizar e onde discorda do exercício que o governo português faz, seja de condução de política interna, seja de política externa, onde acha que podia fazer melhor, onde se acrescentasse um certo argumento, era mais eficaz,
Nós fazemos-lo porque queremos que o Governo melhore o seu desempenho, estamos a contribuir para o melhor desempenho do Governo português. Era só o que faltava que isso fosse antipatriota. Foi esse o objetivo Vou terminar. Foi esse o objetivo da conferência de imprensa de Maria Albuquerque. Acho que ninguém percebeu, António. Se calhar é melhor repetir. Três comentários sobre adicionais. Em primeiro lugar, a carta de António Costa não ajuda. A carta de António Costa assume, sem disputar e sem contestar, 3,2. Nega o próprio António Costa que, 2 meses antes, baseado no INE, dizia 3,0. Relativamente à questão do... É o déficit sem Banif, o 3,2 é o déficit sem medidas extraordinárias lá da receita da despesa, coisas diferentes. O Governo devia e não fez usar uma comunicação da Comissão Europeia que conhece de 2013, que diz para efeitos de agravamento da situação em procedimento de déficit excessivo, isto é, para a aplicação de sanções, deve-se relevar o déficit nominal sem contar com as medidas de despesa para a banca. E é exatamente isto, por isso é que o Eurostat faz essa conta. Faz os 4,4 e os 2,8. E é este número oficial que um bom governo devia invocar. Também, António. António Leitão Amaro, João Galamba, obrigado aos dois pela presença neste Esquerda Direita.